o Vida e Saúde está de volta. Vem pra cá que a gente está conversando sobre um tema muito importante, o cuidado das suas emoções sem culpa. Vem pra cá que o assunto está profundo. Doutora Thaís Souza conosco, ela que é psicóloga, é colunista da revista Vida e Saúde, e doutor César Vasconcelos, conhecido de vocês como nosso psiquiatra queridíssimo aqui do Vida e Saúde, que também é colunista da nossa revista, que está completando aqui 85 anos. É muita história, hein, doutor César? Bastante tempo, viu? Tem uns 30 anos aí que eu escrevo nessa revista. Que bom, mais Todo um mês. motivo para você acompanhar, para você ser assinante dessa revista, tá? E a gente está perguntando para você aí em casa, como é que você cuida das suas emoções? Você faz alguma coisa especial, você faz alguma coisa específica, ou só vai atrás de resolver algum BO, quando vem um prejuízo? Porque tem esse paciente, né, doutor César? Ele costuma falar que é o paciente mais desleixado um pouquinho. É você? Conta pra gente, usa aqui o nosso WhatsApp, que é 12 98266 0004. Ó, dá para acessar ele também pelo QR Code que a gente traz aqui na sua tela de quando em quando ao longo dessa conversa. Você, Thaís, falou muito sobre algumas emoções que a gente considera emoções não muito confortáveis, né? Vou usar a nomenclatura mais certa agora. Vamos falar de consequências. Quando a gente não expressa, quando a gente não põe para fora, doutor César, não fala, e às vezes expressar vai mudar o tom da voz, vai mudar a velocidade da fala, né? Vai ter choro, vai ter ranger de dentes. O que acontece quando a gente engole ou quando a gente extrapola? Eu vou trazer alguns itens aqui para você comentar para a gente, doutor César, também. Qual é a primeira consequência? Doenças psicossomáticas, doutor César, o senhor falou sobre isso semana passada aqui no Vida e Saúde. Foi. Com a doutora Daniela a gente falou sobre isso, né? Mas é bom relembrar porque tem uma professora da Universidade Adelphi, em Nova York, o nome dela é Diana Focha. Ela fala assim, que para cada emoção existe uma representação visceral. O que é isso? Para toda emoção tem uma parte do corpo que participa, né? Seja para amenizar um pouco a força da emoção, ou seja porque a pessoa reprimiu demais a emoção, então vai sair naquela parte que a gente chama de órgão de choque, né? Então, doenças psicossomáticas são as doenças que têm uma participação forte de estresse mental, de conflitos mentais, que se manifestam predominantemente no nosso corpo, né? Exatamente nesses órgãos de choque. É uma das maneiras. Então, quanto melhor a gente conseguir administrar a emoção, gerenciar nossas emoções, que é um aprendizado para a vida inteira, não se apavore você de casa, não se resolve isso em um ano de terapia, você aprende os macetes na sua terapia, mas você vai ter que trabalhar a vida inteira, né? Como lidar com as suas emoções. Então, quanto melhor a gente vai aprendendo a administrar as emoções, menos necessidade vai ter da gente somatizar, de jogar para o corpo aquilo que é da mente. E o contrário é verdadeiro. Parece que quanto mais uma pessoa tem um sintoma psicossomático, ou seja, quanto mais uma pessoa tem um sintoma no seu físico, no seu corpo, que não tem uma causa médica explicável, diagnosticável, e está muito enterrado nesse corpo, talvez ela esteja mais longe da verdade emocional que vai libertar. Porque a gente enterra inconscientemente muita dor emocional justamente para não sentir a dor. E uma das formas de enterrar é através do corpo, né? Então, psicossomática é uma das formas da gente ainda lidar com a emoção que não aprendemos a lidar de uma forma melhor. Tá vendo porque esse programa é importante? Vamos tratar de outra consequência aqui quando a gente não expressa as emoções. Compulsões, Thaís, você falou sobre, você trouxe um case aqui rapidamente, mas as compulsões, antigamente eu pensava em compulsão só de comida ou de sexo, mas percebi que pode ser no trabalho, pode ser uma viciada em trabalho, até compulsão por coisas boas. Jogos, celular hoje em dia, né? Tem gente que realmente sente abstinência, né? Quando fica sem o celular ali, né? Mas as compulsões, elas realmente são uma forma de
a gente aliviar alguma emoção que ficou enterrada, né? Como ele Mas me falou. fala um pouquinho desse ciclo até culminar na compulsão. Tá. A gente passa por situações que trazem emoções. As emoções são naturais de serem sentidas naquelas situações. Algumas pessoas, quando passam por essas situações, vivem essas emoções, experimentam, a gente vai falar disso mais pra frente, experimentam, expressam a emoção e tal, e aí ela é aliviada, ela é diluída, né, vamos dizer assim, ela é sentida, né, e aí ela alivia e a gente então passa por aquela emoção, né, a emoção vem, a emoção vai. Algumas pessoas, quando essas emoções em situações que seriam naturais delas serem sentidas, algumas pessoas, quando sentem essas emoções, não sentem, não querem sentir, freiam, né? Eu lembro de algumas pessoas que me falavam, tinha uma amiga que me falava, quando eu chego em casa, eu logo ligo a minha televisão, porque eu quero me distrair com alguma coisa, eu não quero ficar pensando, ela morava sozinha, né, e tal. Então, se a gente não sente algo que seria natural para ser sentido, né, de ser sentido em determinadas situações, aquilo não vai evaporar, né? A angústia que aquilo me trouxe, me causou, ela vai ficar um pouco amortecida no momento, mas ela não vai evaporar. Ela vai ficar ali. A verdade, né, que algumas pessoas não querem, não estão muito prontas para receber, ela vai tentar vir de vez em quando. E nesse de vez em quando essa verdade quer sair, ou seja, quando a minha consciência começa a mostrar ali um pouquinho, né, do que eu deveria aprender sobre mim, perceber sobre mim, então eu posso usar alguma coisa para de novo amortecer isso, porque isso é muito difícil para eu pensar. E de eu admitir sobre mim, sobre o outro, sobre a minha relação, sobre, enfim, várias coisas. Né? Então, a gente aprende, né, de certa forma, através, né, de um comportamento, a obter um alívio daquilo. Então, vamos supor que uma pessoa passou por uma situação, né, como eu falei aqui, que seria natural dela sentir certa emoção, a emoção seria desconfortável dela sentir, ela não sentiu, aquilo não evaporou, não sumiu, vai tentar sair, mas sair faz com que ela se sinta mal, né? Então, ela foi e bebeu. Ela recorre. Aliviou, né? Aí eu peguei meu celular, me distraí rolando a tela. Então, das próximas vezes eu vou fazer isso também para que eu tenha um alívio. Então, aí pode se instalar uma compulsão. Então, a gente tem um ciclo que, resumindo tudo, assim, a pessoa tem uma dor emocional, tristeza, medo, angústia, fobia, pânico, uma dor emocional, ela não sabe lidar com isso, usa uma substância, por exemplo, álcool, maconha, cocaína, né? Pornografia e tal, alivia aquela dor. Aí vem a culpa, porque usou um método destrutivo, a culpa gera dor de novo, aí a dor vai usar a substância, então fica nesse ciclo, né? Uhum. Então, como é que sai do ciclo? Enfrentando a dor, que é o que a gente está falando aqui. Vamos juntos com você. Tem mais aqui uma consequência que a gente quer tratar, que seria a ansiedade excessiva. Dr. César, somos o país mais ansioso do planeta. 9% dos brasileiros têm algum tipo de transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade pode ser ansiedade generalizada, pode ser crise de pânico, pode ser fobia simples, fobia social. Transtorno obsessivo compulsivo saiu da classificação, mas ainda tem conexão com ansiedade excessiva, ansiedade social. Então, sim, a pessoa que vai ter uma ansiedade todo mundo tem. Igual temperatura todo mundo tem, mas nem todo mundo tem uma ansiedade excessiva. Quando a ansiedade fica exagerada, então ela vai se manifestar em pessoas diferentes, de forma diferente. Algumas vão ter uma crise de pânico, outras vão ter, como eu falei, uma fobia, outras vão atacar a geladeira, outras vão perder o apetite, né? Então, é uma forma da emoção precisar ser entendida, eu preciso começar a pensar de onde vem essa ansiedade. Porque como o Thaís falou antes aqui, no outro bloco, um sintoma que aparece, uma emoção dolorosa, né, desagradável, desconfortável, ela é uma luzinha vermelha que acendeu para dizer, ei, eu preciso parar para ver o que está acontecendo comigo, que aparece essa emoção dolorosa, né? Então, essa parada para analisar, ela não é fácil, não tem que ser necessariamente com um profissional, mas primeiro começa comigo mesmo, né?
Então eu preciso fazer isso para aprender a regular a emoção. Olha só, outra consequência de não expressar de maneira saudável suas emoções é a depressão, gente. Também, infelizmente, tem crescido muito. A pandemia escancarou isso pra gente, não é? Mas a depressão também pode ser uma consequência dessas emoções não bem trabalhadas, doutora Thaís. Também uma forma... a depressão também, eu vejo algumas pessoas que carregaram fardos pesados ao longo da vida e que, de certa forma, carregaram numa boa, né, por um tempo. Ok. E depois, é comum, às vezes, eu ouvir no consultório algo do tipo, puxa, eu tô deprimida agora, mas está tudo bem na minha vida, né? Eu amo meus filhos, meu casamento está bem, eu tenho um bom trabalho e tal, por que eu tô deprimida, né? Ou deprimido. Então, a depressão ela também ela não tem a ver apenas, ou sempre, né, com algo que esteja acontecendo no momento. Pode também ter sido um acúmulo de emoções ao longo do tempo, né, de situações que a gente foi passando e que não fomos sentindo o que seria natural de ser sentido naquelas situações. E aí chega um momento que o corpo pede uma ajuda, né, Grita, pelo desânimo. às vezes, né? Tem um artigo que eu escrevi que o título é assim, Depressão, um momento para análise. Claro que é horrível sentir depressão. Tem alguns autores que falam que a depressão é o câncer da alma, né? Mas ela não vem à toa, né? Pode ser Então, uma talvez oportunidade. uma perda que eu não aceitei, né? Não consegui aceitar ainda e, portanto, deixar passar. Então, é importante pensar de onde vem essa tristeza, né? Olha, essa última consequência que a gente vai trazer hoje aqui, sobre as emoções não bem expressas, né? Pode ser que a gente comece a evitar situações que incitem emoções. E é interessante que a gente meio que vai desligando os nossos circuitos emocionais, se a gente pode recorrer a essa mecanismo, pode chamar assim, Thaís? Tô lembrando de, se a gente pensar em terapia de casal, alguns casais casados há algum tempo, né, e que chegam e falam, olha, a gente decidiu se separar e como uma última opção a gente veio aqui na terapia, mas a gente nunca discutiu, né? Então, assim, evitar as situações que incitariam emoções, né? Então, é só um exemplo, né? Mas algumas pessoas podem deixar de falar, deixar de expressar o que sentem, o que pensam, né? Em algumas situações, por quererem justamente evitar confusão, evitar conflito. E por quê? Porque aquele conflito vai me trazer uma emoção que eu não sei lidar com ela. Então, eu fico quieta, né? Eu deixo para lá, eu deixo a coisa passar, eu finjo que está tudo bem, né? E aí, quanto mais a gente evita essas situações, mais eu fujo dessas emoções, menos eu aprendo sobre elas, né? E menos preparado estou para as relações e para lidar comigo mesma. Olha só, abrimos a caixa de problemas aqui, né? Já percebeu quanta coisa a gente precisa olhar de maneira sincera. Dr. César falou aqui, às vezes vai doer para fazer essa parada para checar, mas a gente quer conversar com você ainda hoje sobre como podemos aprender a cuidar dessas nossas emoções. Cuidar. Esse é o assunto do programa. Quando fala em cuidado, não é só o cosmético que você precisa. Vamos tentar trazer esse cuidado interno aí. Logo em seguida, depois do intervalo aqui no Vida e Saúde. E aproveita para mandar sua participação aqui, que no final do programa, Dr. César e a doutora Thaís vão responder as dúvidas enviadas por aqui. Aproveita, a gente volta já.